mulher sábia que edificou a sua casa. Seus passos não se afastam da lei do Senhor. Seus passos não se afastam da lei do Senhor. Eis a mulher sábia que edificou a sua casa. Seus passos não se afastam da lei do Senhor. Seus passos não se afastam da lei do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Irmãos caríssimos, estamos reunidos com alegria aqui à volta da capelinha para celebrar a Eucaristia, a fé, a vida que Deus nos concede neste dia em que comemoramos a memória da Rainha Santa Isabel de Portugal, esta mulher que de facto dedicou a sua vida à família e à caridade. Com ela aprendemos a ser verdadeiramente discípulos do Senhor. E para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis a mim, Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Cristo, misericórdia. Cristo, misericórdia. Senhor, misericórdia. Senhor, misericórdia. Oremos. Senhor nosso Deus, autor da paz e amigo da caridade, que destes a Santa Isabel de Portugal o dom de reconciliar os homens desavindos, concedei-nos por sua intercessão a graça de trabalhar ao serviço da paz, para podermos ser chamados filhos de Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Amós. Eis o que diz o Senhor: naquele dia voltarei a erguer a tenda arruinada de David, repararei as suas brechas, restaurarei as suas ruínas e reconstruí-las-ei como nos tempos de outrora.
Assim poderão conquistar o resto de Edom e de todas as nações em que o meu nome foi proclamado. Diz o Senhor, que cumprirá a sua palavra. Dias virão, diz o Senhor, em que o homem que labra seguirá de perto o que ceifa, e o que pisa as uvas seguirá de perto aquele que planta. O vinho novo jorrará dos montes e escorrerá das colinas. Farei voltar os cativos do meu povo de Israel. Eles reconstruirão as cidades devastadas e habitarão nelas. Plantarão vinhas e beberão do seu vinho. Cultivarão pomares e comerão os seus frutos. Plantá-los-ei na sua terra e não mais serão arrancados da terra que eu lhes dei. Diz o Senhor, teu Deus. Palavra do Senhor. Escutemos o que diz o Senhor. Deus fala de paz ao seu povo e aos seus fiéis, e a quantos de coração a ele se convertem. O Senhor encontraram-se a misericórdia e a fidelidade, abraçaram-se a paz e a justiça. A fidelidade vai germinar da terra e a justiça descerá do céu. O Senhor O Senhor dará ainda o que é bom, e a nossa terra produzirá os seus frutos. A justiça caminhará à sua frente, e a paz seguirá os seus passos. O Senhor
As minhas ovelhas escutam a minha voz, diz o Senhor. Eu conheço as minhas ovelhas e elas seguem-me. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, os discípulos de João Batista foram ter com Jesus e perguntaram-lhe: por que motivo nós e os fariseus jejuamos e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem os companheiros do esposo ficar de luto enquanto o esposo estiver com eles? Dias virão em que o esposo lhes será tirado. Nesses dias jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em vestido velho, porque o remendo repuxa o vestido e o rasgão fica maior. Nem se deita vinho novo em odres velhos, aliás, os odres rebentam, derrama-se o vinho e perdem-se os odres. Mas deita-se o vinho novo em odres novos, e assim ambas as coisas se conservam. Palavra da salvação. A palavra de Deus que nos é dirigida ajuda-nos a concentrar-nos naquilo que é fundamental, que é a adesão a Jesus Cristo Salvador, ser discípulo de Jesus. E discípulo de Jesus significa imitá-lo em todos os momentos, na sua misericórdia, no seu cuidado pelos outros, na oração, na relação íntima com Deus, que é o ponto de partida para tudo o resto. Uma relação filial, aberta, de confiança, de diálogo, uma relação de facto de proximidade, não de afastamento, não de distanciamento, mas aprendemos com Jesus a ver a Deus como o nosso Pai, que quer a nossa felicidade e que nos proporciona momentos para mudarmos e transformarmos a nossa vida. Jesus Cristo diz aos discípulos de João Batista que, de facto, não podemos tentar responder a novas situações com soluções antigas, porque, de facto, as soluções antigas são desadequadas para novas situações, porque, de facto, não se coloca vinho novo em odres velhos, porque corremos o risco de estragar os vinhos, de estragar os odres e o vinho, perder-se. O que Jesus quer dizer é que, de facto, é que para cada tempo temos de procurar responder de maneira capaz àquilo que são os desafios, sem deixar de ser fiel. Não significa que passemos a ser infiéis, que a lei de Deus muda. A lei de Deus não muda. A lei do amor, da misericórdia, do respeito pelos outros, da fidelidade a Deus, isso não muda. O que muda é a forma de responder. O que muda é, de facto, responder de forma compreensível àquilo que são as perguntas, os problemas da humanidade, que se vai transformando, que se vai renovando, que se vai desenvolvendo. A profecia de Amós fala disso,
Fala desses tempos novos que virão, em que será necessário outra resposta, em que será necessário gente nova para responder aos problemas, porque o mundo vai se transformando. O vinho novo jorrará dos montes e escorrerá das colinas. Esta nova aliança, a nova aliança que Jesus vem trazer. Não vem abolir a antiga aliança, mas vem aperfeiçoá-la. Vem dar-lhe um novo sentido, uma nova perspectiva. Como quem sobe uma montanha e passa a ver mais longe e passa a ver o mundo que o rodeia e não apenas aquela pequenina aldeia na qual ele vivia. Esse é o grande desafio de cada um de nós, discípulos de Jesus. 2000 anos depois de Cristo, continuar a responder aos desafios que o mundo nos põe, mas sobretudo, continuar a responder às ânsias da humanidade. Aquele desejo que o homem tem de ser feliz, de encontrar um caminho da sua vida, no meio das redes sociais, no meio desta globalização, no meio dos algoritmos, no meio do próprio isolamento pessoal. Como é que respondemos a isto? Como é que deixamos que não sejamos desumanizados pela tecnologia? Como é que permitimos manter uma comunidade no mundo global? Como é que podemos manter o contacto cara a cara no mundo mediado pelos ecrãs dos telemóveis e dos computadores? Como podemos ser homens, de facto, no mundo que começa a parecer demasiado artificial? E o Papa Leão, na encíclica Magnificat Humanitas, dá-nos essa resposta a partir da própria tradição da Igreja e do próprio Evangelho. Construir a cidade santa, a Nova Jerusalém. Esta comunidade de homens e mulheres que dão as mãos para caminhar em conjunto, para ultrapassar as dificuldades em conjunto, que guiados pelos santos, pelos pastores, por Jesus Cristo, pela Virgem Maria, que aqui há 100 anos nos trouxe um desafio de rezarmos o terço todos os dias pela paz. E agora, neste momento em que tantas guerras existem aí pelo mundo fora, continuamos a rezar pela paz e continuamos a querer construir a paz nas nossas famílias, em nossa casa. É aí o primeiro lugar onde devemos construir a paz, na nossa vizinhança, na nossa comunidade. Construir a paz significa reconhecer que somos diferentes, sim, mas que temos um objetivo em comum, ser felizes, construir uma comunidade. E por isso olhar mais para aquilo que nos une do que para aquilo que nos separa, olhar para a nossa condição de filhos de Deus, salvos por Jesus Cristo, chamados a ser santos. Todos nós somos chamados a ser santos, como São Francisco e Santa Jacinta foram chamados a ser santos, e eles aceitaram esse chamamento e procuraram, e agora veneramos-los como santos, porque de facto reconhecemos que eles viveram uma vida extraordinária, sem saírem daqui, deste lugar, desta terra, sem abandonarem as suas famílias, sem irem para a televisão, sem fundarem organismos, congregações, mas viverem a sua vida de crianças, de uma aldeia, assumindo as suas responsabilidades, de cumprirem o seu dever. Aprendemos assim, como a santa que hoje celebramos, Santa Isabel de Portugal, que foi rainha, foi uma mulher generosa, mas sobretudo que foi esposa e mãe de família convicta, e que conseguiu, de facto, unir o marido e o filho que estavam zangados, mas que estavam a provocar uma guerra civil no país. E esta mulher coloca-se ali no meio dos dois e diz: façam as pazes. E conseguiu, de facto, que eles fizessem as pazes, por esta força que podíamos dizer que só as mulheres têm, de, com ternura, com carinho, com cuidado, repor as coisas, reconciliar as coisas.
De facto, é isto que Jesus nos ensina, de colocarmos as nossas qualidades, que todos nós temos qualidades, ao serviço do bem comum, ao serviço do bem, da felicidade desta comunidade em que estamos, dos irmãos. Caríssimos irmãos, damos graças a Deus, comprometemos-nos e procuramos de facto assim ser fiéis e santos à imagem de Jesus Cristo. Nesta Eucaristia, estão 3 casais que, ao celebrarem suas bodas de ouro matrimoniais, o Félix Amaral e a Crisalida Amaral, o João Manuel e Olívia de Oliveira, e o António Gabriel e a Maria de Fátima. 50 anos depois, querem continuar a viver esta aventura de se entregarem um ao outro e de construírem uma família em cada dia. Por isso, caríssimos irmãos, neste dia em que celebrais o aniversário do vosso matrimónio, em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel, desejais agora hoje renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, podeis dar as mãos um ao outro e rezar ao Senhor no íntimo do vosso coração. E todos nós vamos rezar com eles e por eles. Apresentam as alianças. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor dos vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progridam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Que o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida, que Ele seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade, e encha a vossa casa com a abundância das suas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dai graças ao Senhor, pois Ele é bom. 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 Irmãos e irmãs, o Senhor dá-nos sempre o que é bom. Apresentemos-lhe as nossas preces humildes, dizendo com sincera piedade: ouvi-nos, Senhor. Para que Deus conceda a paz à Santa Igreja e o vinho novo do Evangelho chegue a toda a terra, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus conceda a paz aos países em guerra e as cidades devastadas sejam reconstruídas e habitadas, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus conceda a paz que trabalham os campos e os mais pobres nunca falte sustento digno e justo, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus conceda a paz aos companheiros do esposo e o povo santo dos batizados cresça na misericórdia e na fidelidade, oremos. Ouvi-nos, Senhor. Para que Deus conceda a paz aos peregrinos deste santuário
e as suas famílias sejam favorecidas com as bênçãos do céu, oremos. Ouve-nos, Senhor. Nós vos suplicamos, Senhor nosso Deus, que a oração que vos apresentamos produza frutos abundantes. Por Cristo nosso Senhor. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Recebei, Senhor, os dons do vosso povo, ao celebrarmos o memorial da caridade infinita do vosso Filho, e pelo exemplo e intercessão de Santa Isabel, confirmai-nos no amor para convosco e para com o próximo. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, dar-vos graças sempre em toda a parte. Vós sois glorificado na Assembleia dos Santos, e ao coroar os seus méritos, coroais os vossos próprios dons. Na sua vida dais-nos um exemplo, na comunhão com eles uma família, e na sua intercessão um auxílio, para que, confortados por tão grandes testemunhas, possamos vencer o bom combate da fé e receber com eles a eterna coroa de glória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele, com os anjos, os arcanjos e todos os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós
no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças, e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, a vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Leão XIV, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, dizemos com toda a confiança: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai muita paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus é o nosso pastor, às fontes de água viva nos conduz o Senhor, às fontes de água viva nos conduz o Senhor. O Cordeiro de Deus pastor, às fontes de água viva nos conduz o Senhor, às fontes de água viva nos conduz o Senhor. Senhor, sois meu pastor, nada me falta. Fazais-me repousar em verdes prados, levais-me até às águas refrescantes, e assim fortaleceis a minha alma. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor, às fontes de água viva nos conduz o Senhor, às fontes de água viva nos conduz o Senhor. Pelos caminhos retos me guiais, levado pelo amor ao vosso nome. Mesmo passando os vales mais sombrios, nada receio, pois estais comigo. O Cordeiro de Deus é o nosso pastor, às fontes de água viva nos conduz o Senhor, às fontes de água viva nos conduz o Senhor.
o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Magnificat, Oremos. Alimentados nestes santos mistérios, dai-nos, Senhor, a graça de seguir o exemplo de Santa Isabel, que se consagrou a vós de todo o coração e praticou incansavelmente a caridade para com o vosso povo. Por Cristo nosso Senhor. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I am blessing the religious objects. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Benedicora gli oggetti religiosi. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, dos santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos. Fazer que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A Igreja não morre, mas tem de contar.